O Pacto. Escrito por Joe Hill. Citação. Satã é um de nós. Muito mais do que Adão e Eva. Michael Chabon. On Demons and Dust. Sobre Demonios e Pá. Part 1. Inferno. Capítulo 1. Ignatius Martin Perriche passou a noite bêbado, fazendo coisas horríveis. Acordou na manhã seguinte com dor de cabeça, levou as mãos às têmporas e sentiu algo estranho, um par de protuberâncias pontiagudas. Estava tão enjoado, sentia-se fraco e seus olhos lacrimejavam por causa da luz, que, a princípio, não deu atenção a isso. A ressaca não lhe permitia pensar nem se preocupar. Porém, enquanto cambaleava diante da privada, olhou de relance para seu reflexo no espelho acima da pia e viu que tinha criado chifres durante a noite. O susto foi tão grande que o fez recuar e, pela segunda vez em 12 horas, mijou nos próprios pés. Capítulo 2. Lee enfiou de novo a bermuda caque, ainda estava com as mesmas roupas que usará no dia anterior, e se debruçou sobre a pia para olhar melhor. Em matéria de chifres não eram lá grande coisa. Tinham mais ou menos o tamanho de seu dedo anular, eram grossos na base e, à medida que faziam uma curva para cima, se afinavam até formar uma ponta. Os chifres estavam cobertos por uma pele muito pálida, com exceção das extremidades pontiagudas, que eram de um vermelho intenso e feio, como se estivessem prestes a romper a carne. Tocou um deles e percebeu que a ponta estava sensível, ligeiramente dolorida. Correu os dedos ao longo de cada um dos chifres, sentindo a densidade do osso por baixo da pele lisa e esticada. A primeira coisa em que pensou foi que, de algum modo, ele mesmo tinha causado aquela aflição para si. Na noite anterior, já bem tarde, entrará pela mata atrás da velha fundição até o local onde Merrin Williams havia sido morta. As pessoas tinham deixado lembranças em uma cerejeira doente e sombria, cujo tronco descascado deixava o cerne à mostra. Merrin fora encontrada assim, com as roupas rasgadas deixando a carne à mostra. Havia fotos dela delicadamente dispostas nos galhos, um vaso de flores de salgueiro gato, cartões Almarcake retorcidos e manchados pela exposição ao tempo. Alguém, provavelmente a mãe de Merrin, tinha deixado grampeada no tronco da árvore uma cruz de rosas amarelas de nylon e uma virgem de plástico que sorria com a beatitude idiota dos retardados. Ig não suportava aquele sorriso afetado. Tampouco suportava a cruz, afixada ao local onde Merrin sangrara até morrer em decorrência de traumatismo craniano. Uma cruz de rosas amarelas. Puta que pariu. Era como uma cadeira elétrica com almofadas de estampa florida, uma piada de mau gosto. Ele ficou incomodado por alguém querer levar Cristo até ali. Cristo estava um ano atrasado para fazer algum bem, não esteve por perto quando Merrin precisou dele. Ig arrancou a cruz do tronco, jogou-a no chão e a pisoteou. Precisava mijar. Fez isso mirando na Virgem e, bêbado, acabou acertando os próprios pés. Talvez isso tivesse sido blasfêmia suficiente para causar aquela transformação. Mas não, ele sentia que havia mais alguma coisa. Não conseguia lembrar o que. Tinha bebido demais. Virou a cabeça para um lado e para o outro, estudando-se no espelho, tocando os chifres repetidamente. A que profundidade chegava o osso? Será que havia raízes que se infiltravam até o cérebro? Quando pensou nisso, o banheiro escureceu, como se a lâmpada no teto tivesse piscado por um momento. No entanto, a escuridão estava em seus olhos, em sua cabeça, não nas lâmpadas. Ele agarrou a pia e esperou a fraqueza passar. Então se deu conta. Iria morrer. Claro que iria morrer. Alguma coisa estava mesmo pressionando seu cérebro. Um tumor. Os chifres não estavam ali de verdade. Eram metafóricos, frutos de sua imaginação. Ele tinha um tumor comendo seu cérebro e fazendo com que ele visse coisas. E, se já chegará a esse ponto, provavelmente era tarde demais para ser salvo. A ideia de que iria morrer trouxe uma onda de alívio, uma sensação física, como a de subir para respirar depois de ficar submerso por muito tempo. Ig quase se afogou uma vez e, na infância, sofrerá de asma. Para ele, contentamento era simplesmente ser capaz de respirar. Estou doente, suspirou. Estou morrendo. Dizer isso em voz alta melhorou seu humor. Olhou-se no espelho com atenção, esperando que, agora que sabia tratar-se de uma alucinação, os chifres desaparecessem, mas não deu certo. Eles continuavam ali. Ig puxou freneticamente os cabelos, tentando esconder os chifres pelo menos até chegar ao médico, mas desistiu ao se dar conta de que era tolice tentar esconder algo que ninguém além dele podia ver. Caminhou até o quarto com as pernas bambas. A roupa de cama estava desarrumada de ambos os lados e o lençol de baixo ainda exibia a forma amarrotada das curvas de Glenna Nicholson. Ele não se lembrava de ter se deitado ao lado dela, tampouco de ter chegado em casa, mais uma parte da noite que estava faltando. Até então, ele acreditava que tinha dormido sozinho e que Glenna havia passado a noite em outro lugar, com outra pessoa. Eles saíram juntos na noite anterior, mas, depois de beber um pouco, Ig tinha começado a pensar em Merrin, com o aniversário da morte dela se aproximando. Quanto mais bebia, mais sentia sua falta, e mais percebia quão pouco Glenna se parecia com ela. Com suas tatuagens, suas unhas postiças, sua estante cheia de livros de terror, seus cigarros e sua ficha criminal, Glenna era o oposto de Merrin. Vê-la sentada do outro lado da mesa irritava a Ig. Estar com ela parecia traição, embora não soubesse se estava traindo Merrin ou a si mesmo. Finalmente ele teve de fugir. Glenna insistia em acariciar os nós de seus dedos, um gesto que deveria ser carinhoso, mas que, por alguma razão, o enfurecia. Ele foi ao banheiro e se escondeu lá durante 20 minutos.
Quando voltou, encontrou a mesa vazia. Sentou-se e bebeu por 1 hora até se dar conta de que ela não voltaria e de que não estava chateado por isso. Porém, em algum momento da noite, tinham acabado ali, na mesma cama que vinham dividindo havia 3 meses. Ouviu o ruído distante da televisão na sala ao lado. Glenna ainda estava em casa, não tinha ido para o salão. Ele lhe pediria uma carona até o médico. A breve sensação de alívio ante a ideia da morte tinha passado e ele já temia os dias e semanas que estavam por vir. O pai lutando para não chorar, a mãe demonstrando uma falsa alegria, soro, tratamentos, radiação, vômitos inevitáveis, comida de hospital. Iggy se arrastou até a sala adjacente, onde Glenna estava sentada no sofá, vestindo calças de pijama desbotadas e uma camiseta regata do Guns N' Roses, debruçada para frente, os cotovelos apoiados na bandeja de café da manhã, enfiando na boca o último pedaço de um donut. À sua frente estavam a caixa de doces comprada no supermercado 3 dias antes e uma garrafa de 2 litros de Coca Zero. Estava assistindo a um programa de entrevistas. Ela ouviu chegar e olhou em sua direção, as pálpebras abaixadas, um olhar de desaprovação, depois se voltou outra vez para a TV. Meu melhor amigo é um psicopata, era o tema do dia. 2 fazendeiros gordos estavam prestes a se agredir. Ela não notou os chifres. Acho que estou doente, disse ele. Não enche o saco, retrucou ela. Também estou de ressaca. Não, quero dizer, olhe para mim. Pareço bem? Perguntou Iggy, pois precisava ter certeza. Ela virou lentamente a cabeça na direção dele e deu uma espiada com os olhos semicerrados. Os cílios ainda estavam cheios de rímel da noite anterior, um pouco borrado. Glenna tinha um rosto liso e agradavelmente arredondado, e um corpo macio e agradavelmente arredondado. Poderia até ter sido modelo, desde que fosse para a moda plus size. Pesava uns 25 quilos a mais que Iggy. Não que fosse grotescamente gorda, ele que era absurdamente magro. Ela gostava de transar ficando por cima e, quando se apoiava no peito dele, o deixava sem ar, um ato impensado de asfixia erótica. Iggy, que com frequência precisava lutar para respirar, conhecia todas as pessoas famosas que morreram de asfixia erótica. Era um fim surpreendentemente comum entre músicos. Kevin Gilbert. Hideto Matsumoto, provavelmente. Michael Chance, sem dúvida. O Chance não era alguém em quem ele quisesse pensar naquele momento, por causa de sua música The Devil Inside, o demônio interior, cada um de nós, dizia a letra. Ainda está bêbado. Perguntou Glenna. Como ele não respondeu, ela balançou a cabeça e olhou de volta para a televisão. Era isso, então. Se ela os tivesse visto, teria se levantado aos berros. Mas não podia vê-los porque não estavam ali. Só existiam na imaginação de Iggy. Provavelmente, se ele se olhasse num espelho, também não os veria. Porém, ao dar de cara com seu reflexo na janela, vítreo, transparente, um fantasma demoníaco, os chifres ainda estavam lá. Acho que preciso ir ao médico, disse ele. Sabe do que eu preciso? Perguntou ela. ¿De qué? De outro donut, respondeu Glenna, inclinando-se para olhar dentro da caixa aberta. Você acha que devo? Ele respondeu com um tom indiferente que quase não reconheceu. Por que não? Já comi um e não estou mais com fome, só com vontade de comer outro. Ela levantou a cabeça para encará-lo, os olhos brilhando de tal modo que, de repente, pareciam tanto assustados quanto suplicantes. Queria comer a caixa inteira. A caixa inteira, repetiu ele. Nem quero usar as mãos. Quero cair de boca. Sei que é nojento. Ela movia o dedo de um donut para outro, contando. 6. Você acha que tudo bem se eu comer mais 6 donuts? Era difícil pensar em outra coisa além de sua própria preocupação, da pressão e do peso em suas têmporas. O que ela tinha acabado de dizer não fazia sentido, era só mais uma parte daquela estranha manhã de pesadelos. Se você estiver me sacaneando, é melhor parar. Já falei que não estou me sentindo bem. Quero outro donut, disse ela. Vai em frente. Eu não me importo. Tudo bem. Se você acha que não tem problema. Ela pegou um donut, partiu em 3 pedaços e começou a enfiá-los na boca, um atrás do outro, sem engolir nenhum. Logo estava com todo o doce na boca e com as bochechas estufadas. Engasgou de leve, depois respirou fundo e começou a engolir. Iggy ficou olhando, com nojo. Nunca vira Glenna fazer algo assim, não via nada parecido desde os tempos do ensino médio, quando os garotos faziam coisas nojentas para provocar uns aos outros no refeitório. Quando terminou de comer, ela estava ofegante. Respirou algumas vezes para recuperar o fôlego e depois olhou para ele por sobre o ombro, um tanto aflita. Nem estava gostoso. Meu estômago está doendo. Você acha que devo comer outro? Por que comer outro se o seu estômago já está doendo? Porque quero ficar gorda de verdade. Não como agora, mas o bastante para você não querer mais nada comigo. Ela botou a língua para fora, a ponta tocando o lábio superior. Um gesto pensativo, como se estivesse ponderando. Eu fiz uma coisa horrível ontem à noite. Quero te contar, acrescentou. Mais uma vez Iggy pensou que nada daquilo era real. Porém, se estava tendo algum tipo de alucinação febril, era persistente. Convincente nos mínimos detalhes. Uma mosca andava pela tela da TV. Um carro passou pela rua, com um ruído baixo. A um momento seguia-se naturalmente outro, somando-se à realidade. Iggy era bom em soma.
Matemática tinha sido seu forte na escola, depois de ética, que para ele não contava como uma matéria de verdade. Acho que não quero saber o que você fez ontem à noite. É por isso que quero contar. Para deixá-lo com nojo. Para te dar um motivo para me largar. Eu me sinto péssima com relação ao que você tem passado e ao que as pessoas falam de você, mas já não suporto acordar do seu lado. Só quero que você vá embora e, se eu contar a coisa nojenta que fiz, isso vai acontecer e vou ser livre novamente. O que as pessoas falam de mim? Foi uma pergunta estúpida. Ele já sabia. Ela deu de ombros. O que você fez com a Merrin? Como você parece um pervertido sexual, coisas assim. Igia Inkaru, Transfigurado. Cada coisa que ela dizia era pior do que a anterior. Isso e o fato de ela estar à vontade ao falar tudo aquilo o deixavam fascinado. Sem vergonha nem embaraço. E afinal o que você queria me dizer? Encontrei Lee Tornial ontem à noite, depois que você sumiu. Lembra que rolava uma coisa entre a gente no ensino médio? Lembro. Lee e Ig tinham sido amigos em outra vida, mas agora tudo aquilo ficará para trás, morrera com Merrin. É difícil manter amizades íntimas quando se é suspeito de ser um assassino e estuprador. Ontem à noite ele estava lá no bar e, depois que você desapareceu, me pagou uma bebida. Eu não falava com Lee há séculos. Tinha me esquecido de como ele é bom de papo. Você conhece o Lee. Ele não banca o superior com ninguém. Foi muito legal comigo. Você estava demorando a voltar, então ele disse que deveríamos procurá-lo no estacionamento e que, se você tivesse ido embora, ele me daria uma carona para casa. Mas, quando chegamos lá, começamos a nos beijar de um jeito bem quente, como nos velhos tempos, quando estávamos juntos. Me empolguei e paguei um boquete para ele ali mesmo, com os carinhas olhando e tudo. Eu não fazia nada tão maluco desde que tinha uns 19 anos e me enchia de anfetaminas. Ig precisava de ajuda. Tinha que sair do apartamento. O ar estava pesado e ele sentia os pulmões pressionados. Glenna voltou a se debruçar sobre a caixa de donuts, a expressão plácida, como se tivesse acabado de contar algo sem importância, que o leite tinha acabado ou que estavam sem água quente de novo. Tudo bem se eu comer mais um? Meu estômago já está melhor. Como Quisser. Ela virou a cabeça e o encarou. Seus olhos pálidos brilhavam com uma excitação estranha. Sério? Não ligo a mínima, disse ele. Por mim, você pode comer até explodir. Glenna sorriu, formando covinhas nas bochechas, então inclinou-se sobre a mesa e pegou a caixa com uma das mãos. Segurando-a firme no lugar, enfiou a cara lá dentro e começou a comer. Ela fazia barulho ao mastigar, estalando os lábios e respirando de um jeito estranho. Engasgou de novo, sacudindo os ombros, mas continuou comendo, usando a mão livre para empurrar mais donuts para dentro da boca, mesmo com as bochechas já estufadas. Uma mosca zumbia em volta dela, agitada. Ig andou até a porta, do outro lado da sala. Glenna ergueu um pouco o tronco, para tomar ar, e virou os olhos na direção dele. Sua expressão era de pânico. Tinha as bochechas e a boca salpicadas de açúcar. Não dava para dizer se ela gemia de prazer ou de tristeza. A mosca pousou no canto da sua boca. Ig a viu por um momento. Então Glenna fez um movimento com a língua e ao mesmo tempo prendeu o inseto com a mão. Quando abaixou a mão, a mosca havia sumido. Sua mandíbula trabalhava, para cima e para baixo, triturando tudo o que estava em sua boca. Ig esgueirou-se para fora. Enquanto fechava a porta atrás de si, Glenna inclinou novamente o rosto na direção da caixa. Um escafandrista que, tendo enchido os pulmões de ar, voltava a mergulhar nas profundezas. Capítulo 3. Ele foi dirigindo até uma clínica que tinha atendimento de emergência. A pequena sala de espera estava quase cheia, fazia muito calor e uma criança gritava. Uma garotinha deitada de costas no meio da sala. Ela produzia incríveis uivos soluçantes entrecortados por pausas para tomar fôlego. Sua mãe estava sentada numa cadeira encostada à parede, inclinada na direção da menina, sussurrando furiosa e freneticamente uma torrente contínua de ameaças, imprecações e propostas do tipo obedeça agora antes que seja tarde demais. A certa altura tentou agarrar o calcanhar da filha, que chutou sua mão com um sapato de fivela preto. As outras pessoas na sala estavam determinadas a ignorar a cena, olhando apáticas para suas revistas ou para a TV ligada mas sem som que ficava a um canto. Aqui também estava passando Meu Melhor Amigo é um Psicopata. Muitos olharam para Ig quando ele entrou, alguns de uma forma esperançosa, talvez fantasiando que o pai da menina tivesse chegado para levá-la dali e lhe dar uma boa surra. Mas, assim que o viram, perceberam que ele não estava ali para ajudar e desviaram o olhar. Ig gostaria de ter trazido um chapéu. Cobriu a testa com a mão em concha, como se protegesse os olhos de uma luz ofuscante, na esperança de esconder os chifres. Entretanto, se alguém os percebeu, não deu nenhum sinal. Havia uma janela no fundo da sala e, do outro lado, a recepcionista estava sentada diante de computador. Ela encarava a mãe da menina, mas, quando Ig apareceu na sua frente, levantou os olhos e seus lábios se curvaram, formando um sorriso. Em que posso ajudá-lo? Perguntou, já pegando uma prancheta com alguns formulários. Quero que um médico dê uma olhada numa coisa, disse Ig, levantando um pouco a mão para mostrar os chifres. Ao vê-los, ela apertou os olhos e franziu os lábios, fazendo uma careta simpática. Isso não parece bom, comentou, girando a cadeira e ficando de frente para o computador. Essa não era a reação que Ig esperava, embora ele mal soubesse o que esperar. Ela reagira como se ele tivesse mostrado um dedo quebrado, ou uma urticária.
mas, de toda forma, reagira. Parecia ter visto os chifres. No entanto, Ig não acreditava que, se ela realmente os tivesse visto, apenas franziria os lábios e olharia para outro lado. Só preciso lhe fazer umas perguntas. Não? Ignatius Parrish. Idade, 26. Você já se consultou com algum médico daqui? Eu não vou ao médico há anos. Ela levantou a cabeça e o olhou pensativa, fazendo novamente a careta simpática. Ig achou que estava prestes a ser repreendido por não ter feito check-ups regulares. Na sala de espera, a menina gritou ainda mais alto. Ig olhou para trás a tempo de vê-la acertar o joelho da mãe com um caminhão de bombeiros de plástico, um dos brinquedos amontoados ali para distrair as crianças. A mãe arrancou das mãos dela. A menina caiu de costas de novo e começou a chutar o ar, como uma barata de pernas para o alto, chorando com fúria renovada. Queria dizer para ela calar a boca daquela maldita pirralha, comentou a recepcionista, num tom de bate-papo informal. O que você acha? Tem uma caneta para me emprestar? Perguntou Ig, com a boca seca, enquanto pegava a prancheta. Vou preencher esses papéis. A recepcionista deixou os ombros caírem e seu sorriso desapareceu. Claro, disse, entregando uma caneta a Ig. Ele se virou de costas para ela e olhou para os formulários, mas não conseguiu focar a vista. Ela viu os chifres, mas não estranhou. E depois disse aquilo sobre a criança e sua mãe impotente. Queria dizer para ela calar a boca daquela maldita pirralha. E perguntou o que ele achava. Exatamente como Glenna, perguntando se seria uma boa enfiar a cara na caixa de donuts e comer como um porco. Ig procurou um lugar para se sentar. Havia duas cadeiras vazias, uma de cada lado de mim. Enquanto se aproximava, a garota encheu os pulmões com todo o ar que podia e deu um grito tão estridente que fez as janelas e algumas pessoas na sala tremerem. Continuar avançando para aquele som era como caminhar em direção a um tufão. Quando Ig se sentou, a mãe da menina afundou em sua cadeira, batendo na própria perna com uma revista enrolada. Embora Ig sentisse que não era exatamente ali que ela quisesse bater. A menina parecia ter exaurido suas forças com aquele último grito e agora estava deitada de costas com lágrimas rolando pelo seu rosto vermelho e feio. A mãe também tinha as faces vermelhas. Ela revirou os olhos infelizes para Ig. Por um momento pareceu notar os chifres, mas depois desviou o olhar. Desculpe por essa barulheira ridícula, disse, tocando a mão de Ig num gesto apaziguador. Quando sua pele roçou a dele, Ig soube que ela se chamava Ellie Lettervort e que havia 4 meses se encontrava com seu instrutor de golfe num motel na rua do clube. Na semana anterior tinham adormecido depois de uma trepada extenuante, e o celular de Ellie ficará desligado. Ela não atenderá às chamadas cada vez mais frenéticas da colônia de férias da filha, querendo saber onde ela estava e quando iria buscar a menina. Quando finalmente chegou, 2 horas atrasada, a filha estava histérica, com o rosto todo vermelho, o nariz escorrendo e os olhos injetados e furiosos. Para acalmá-la e comprar seu silêncio, Ellie teve que lhe dar um bichinho de pelúcia de $60 e uma banana split. Era o único jeito de evitar que o marido descobrisse. Se soubesse como era chato ter uma criança, jamais teria engravidado. Ig afastou a mão. A menina começou a grunhir e a bater com os pés no chão. Ellie Lettervort suspirou, inclinou-se na direção de Ig e disse: Eu adoraria dar um chute nessa bunda mimada, mas fico preocupada com o que as pessoas diriam se eu batesse nela. Você acha que... Não, respondeu Ig. Ele não tinha como saber tudo aquilo sobre ela, mas ainda assim sabia, da mesma forma que sabia seu próprio número de celular e seu endereço. E também tinha certeza de que Ellie Lettervort não falaria sobre chutar a bunda mimada da filha com um completo estranho. Era como se estivesse falando consigo mesma. Não, repetiu Ellie Lettervort, abrindo sua revista e depois deixando-a cair, fechada. Acho que não posso fazer isso. Não seria melhor eu me levantar e sair? Simplesmente deixá-la aqui, pegar o carro e ir embora? Eu poderia ficar com Michael, me esconder de todo mundo, tomar gin e trepar sem parar. Meu marido me processaria por abandono, mas e daí? Você iria querer a guarda compartilhada daquilo? Michael é o seu instrutor de golfe? Perguntou Ig. Sanadora, ela fez que sim kama kabika, sorriu e disse. Homens engraçado é que eu nunca teria me inscrito para as aulas do Michael S. Sabes que ele era preto. Antes de Tiger Woods não havia crioulos no golfe, a menos que estivessem carregando os tacos. Os campos de golfe eram lugares aos quais se podia ir para fugir deles. Você sabe como é a maioria dos pretos. Sempre com seus celulares, falando palavrão o tempo todo e o jeito como olham para as mulheres brancas. Mas Michael é educado. Fala como se fosse um branco. E é verdade o que dizem sobre o pau dos negros. Transei com vários brancos e nenhum deles era tão bem dotado quanto Michael. Ela franziu o nariz e continuou. Nós o chamamos de taco de ferro. Ig pulou da cadeira e andou rapidamente na direção da recepcionista. Rabiscou depressa as respostas para algumas perguntas e lhe entregou a prancheta. Atrás dele a menina gritou. Não, eu não vou me sentar. Sinto como se eu tivesse que dizer alguma coisa para a mãe daquela garota. Falou a recepcionista, olhando para além de Ig para a mulher e sua filha, sem prestar a menor atenção à prancheta. Sei que não é culpa dela se a filha é essa malcriada desprezível, mas queria lhe dizer só uma coisa. Ig olhou para Ellie Lettervort e sua filha. Ellie estava curvada sobre a menina de novo, a cutucando com uma revista enrolada e sussurrando. SHHH. Ig voltou a olhar para a recepcionista. Claro, disse ele. Ela abriu a boca, então hesitou,
olhando ansiosa para a cara de Iggy. O único problema é que não queria começar uma cena. As pontas dos chifres pulsavam com um calor repentino e desagradável. Alguma parte dele já estava surpresa, e não havia nem uma hora que ele tinha chifres, por ela não ter se rendido aos seus impulsos quando ele lhe deu permissão. O que você quer dizer com começar uma cena? Perguntou, alisando incessantemente o pequeno cavanhaque que estava deixando crescer. Agora estava curioso para saber se conseguiria fazê-la ceder. É impressionante como as pessoas deixam os filhos agirem hoje em dia, não é? Pensando bem, fica até difícil culpar os filhos se os pais não conseguem ensiná-los a se comportar. A recepcionista sorriu, um sorriso persistente e agradecido. Ao vê-lo, Iggy teve outra sensação nos chifres, uma excitação. Ela se levantou e olhou para além dele, na direção da mulher e da garotinha. Senhora? Chama. Desculpe-me, senhora? Sim? Respondeu L. Letterworth, levantando os olhos na esperança de que a filha fosse chamada para a consulta. Sei que sua filha está muito chateada, mas, se você não for capaz de acalmá-la, poderia demonstrar um mínimo de consideração com o restante de nós e levantar essa bunda gorda daí e levá-la para fora, para não termos mais que ouvir esses berros? Pediu a recepcionista, com seu sorriso fixo e falso. O rosto de L. Letterworth perdeu a cor, deixando alguns pontos vermelhos e quentes em suas bochechas. Ela segurou a filha pelo pulso. O rosto da garota tinha agora um tom vermelho horroroso e ela tentava se soltar, enterrando as unhas na mão de L. O quê? Perguntou L. O que foi que você disse? Minha cabeça! Gritou a recepcionista, desmanchando o sorriso e batendo furiosamente em sua têmpora esquerda. Sua filha não cala a boca e minha cabeça vai explodir. Foda-se! Gritou ali Letterworth, levantando-se, tropega. Se você tivesse um pingo de consideração pelos outros, vai tomar no cu. Pegaria esse seu leitãozinho histérico pelos cabelos e tiraria essa merda daqui, sua mal comida. Mas não, você só fica aí sentada nessa masturbação. Vamos, Marcy, disse Ellie, puxando a filha pelo pulso. Não, gritou a menina. Eu disse vamos, falou a mãe, arrastando-a em direção à saída. No limier de porta para a rua. A filha de Ali Letterworth consegue o livro o pulso das garras de me. Cruzou a sala como um raio, mas tropeçou no caminhão vermelho e caiu de 4. A garota voltou a gritar, dando o mais estridente de todos os seus berros, e rolou de lado, segurando o joelho ensanguentado. A mãe não deu a mínima. Atirou a bolsa no chão e começou a gritar com a recepcionista, que também respondia aos berros. Os chifres de Iggy pulsavam com uma agradável e curiosa sensação de plenitude e importância. De todas as pessoas na sala, Iggy era quem estava mais perto da criança, e não parecia que a mãe iria até a filha para acudi-la. Então ele pegou seu pulso para ajudá-la a se levantar. Quando encostou nela soube que seu nome era Marcia Letterworth e que mais cedo ela tinha virado o café da manhã de propósito no colo da mãe, que a estava obrigando a ir ao médico para queimar suas verrugas. Ela não queria ir porque isso iria doer, mas a mãe era má e estúpida. Marcia virou seu rosto em direção ao dele. Seus olhos, cheios de lágrimas, eram de um azul intenso como o de um maçarico. Odeio a mamãe, disse ela para Iggy. Quero botar fogo na cama dela com fósforos. Quero queimar ela toda. Capítulo 4. A enfermeira que pesou Iggy e mediu sua pressão lhe contou que o ex-marido estava namorando uma moça que tinha um carro esporte amarelo. Ela queria tirar sua hora de almoço para ir até o local onde a moça estacionava e arranhar a lateral do carro de ponta a ponta. Tinha vontade de botar cocô de cachorro no banco do motorista. Iggy ficou sentado na mesa de exames, imóvel, os punhos fechados, sem emitir nenhuma opinião. Quando a enfermeira tirou o aparelho de medir pressão, seus dedos tocaram o braço no de Iggy e ele soube que ela já havia arranhado o carro de muitas outras pessoas. Um professor que a reprovou por ter colado numa prova, uma amiga que espalhou um segredo dela, o advogado de seu ex-marido, porque era o advogado de seu ex-marido. Em sua cabeça, Iggy podia vê-la aos 12 anos enfiando um prego na lateral do Oldsmobile preto do pai, deixando uma linha branca, horrível, que atravessava o carro inteiro. A sala de exames estava muito fria, o ar-condicionado no máximo, e Iggy estava tremendo de frio e de nervoso quando o Dr. Renaud entrou. Iggy abaixou a cabeça para mostrar os chifres. Disse ao médico que não sabia discernir o que era real e o que não era e que acreditava estar tendo alucinações. As pessoas não param de me contar coisas pavorosas. Ficam dizendo o que gostariam de fazer, coisas que ninguém jamais admitiria. Uma garotinha acabou de me contar que tem vontade de botar fogo na cama da mãe. Sua enfermeira me disse que quer destruir o carro de uma moça. Estou com medo. Não sei o que está acontecendo comigo. O médico estudou os chifres. Rugas de preocupação marcaram sua testa. São chifres. Sei que são chifres. O Dr. Renaud balançou a cabeça. Parecem inflamados nas pontas. Dói? Pra caramba. Murmurou o médico, esfregando a mão sobre a boca. Vamos medi-los. Passou a fita métrica em volta da base, depois mediu o comprimento da têmpora até a ponta e a distância entre uma ponta e outra. Rabiscou alguns números na ficha de Iggy. Passou a ponta dos dedos calejados sobre os chifres, sentindo-os, o rosto atento, pensativo. Iggy descobriu algo que não queria saber. Alguns dias antes o Dr. Renaud ficará se masturbando, atrás das cortinas de seu quarto, no escuro, enquanto espiava as amigas de sua filha de 17 anos na piscina. O médico deu um passo para trás, seus velhos olhos cinzentos preocupados. Parecia estar tomando uma decisão.
Sabe o que eu quero fazer? O quê? Perguntou Ig. Quero amassar um pouco de Oxcontin e dar uma cheirada. Prometi a mim mesmo que nunca cheiraria no trabalho, porque fico meio estúpido, mas não sei se vou conseguir esperar mais 6 horas. Ig demorou um pouco para perceber que o médico estava esperando sua opinião. Poderíamos falar só sobre essas coisas na minha cabeça? Perguntou Ig. Os ombros do médico desabaram. Ele virou o rosto e deixou escapar um suspiro demorado e ansioso. Escute, disse Ig. Alguém tem que me ajudar. O Dr. Renaldo olhou relutante para ele. Não sei se isso está acontecendo ou não, disse Ig. Acho que estou ficando louco. Porque as pessoas não se espantam quando me veem. Se eu visse um homem com chifres, iria mijar nas calças. Foi exatamente o que ele fez quando se viu pela primeira vez no espelho. Eles são fáceis de esquecer, disse o médico. Assim que desvio os olhos de você, me esqueço deles. Não sei por quê, mas agora você está vendo. Renaud concordou. E você nunca tinha visto nada igual. Você tem certeza de que não posso dar só uma cheiradinha? Perguntou o médico. De repente ele se animou e propôs, eu divido com você. Podemos chapar juntos. Ig balançou a cabeça. Escute, por favor. O médico fez uma cara feia, mas concordou. Por que você não está chamando outros médicos? Por que não leva isso um pouco mais a sério? Para ser honesto, disse Renaud, é um pouco difícil me concentrar no seu problema. Continuo pensando naquelas pílulas que estão na minha maleta e naquela garota com quem minha filha está andando. Nancy Hughes. Meu Deus, eu quero aquela bunda. Mas fico um pouco enojado quando penso nisso. Ela ainda usa aparelho nos dentes. Por favor, disse Ig. Estou pedindo sua opinião médica. Preciso de ajuda. O que eu faço? Malditos pacientes. Só se preocupam com vocês mesmos. Capítulo 5. Ele estava dirigindo sem pensar para onde ia e, naquele momento, isso não era importante. Estar em movimento era o suficiente. Se restava um lugar para Ig chamar de seu, era esse carro. Seu Gremlin AMC 1972. O apartamento era de Glenna. Ela já morava lá antes dele e continuaria morando quando eles terminassem, o que, aparentemente, já acontecerá. Ele tinha voltado a morar com os pais por um tempo, logo depois do assassinato de Merrin, mas não se sentia em casa, não pertencia mais àquele lugar. Agora, tudo o que lhe restava era o carro, um veículo, mas também uma moradia, um espaço em que passará muitos momentos da sua vida, bons e ruins. Os bons, fazer amor com Merrin Williams, batendo com a cabeça no teto e o joelho no câmbio. Os amortecedores traseiros eram duros e rangiam quando o carro dava solavancos para cima e para baixo, um barulho que fazia Merrin morder os lábios para não rir, mesmo enquanto Ig se movia entre as suas pernas. Os ruins, a noite em que Merrin foi estuprada e morta, perto da velha fundição, enquanto ele dormia no carro, se recuperando de uma bebedeira, odiando-a nos seus sonhos. O Gremlin tinha sido um refúgio quando não havia outro lugar aonde ir, quando não havia mais nada a fazer a não ser ficar vagando por Gideão, esperando que alguma coisa acontecesse. Nas noites em que Merrin trabalhava ou tinha que estudar, Ig passeava por aí com seu melhor amigo, Lee Tournial, um cara alto, magro e meio cego. Eles iam de carro até a faixa de areia à margem do rio, onde às vezes encontravam uma fogueira, pessoas conhecidas, 1 ou 2 jipes estacionados no dique e um isopor cheio de cervejas. Ficavam sentados no capô do carro, olhando as fagulhas do fogo voando pela noite até desaparecerem, as chamas refletidas nas águas negras e velozes. Conversavam sobre as piores maneiras de morrer, um assunto natural para eles, estacionados ali, tão perto do rio Knowles. Ig dizia que afogamento era pior e podia falar por experiência própria. O rio o tinha engolido uma vez, mantendo-o lá no fundo e forçando passagem pela sua garganta. Foi Lee Tournial quem mergulhou para tirá-lo de lá. Lee dizia que havia coisas muito piores do que afogamento e que Ig não tinha imaginação. Acreditava que morrer queimado sem dúvida era pior do que afogado. Era óbvio que ele diria isso, pois tivera uma experiência terrível com um carro em chamas. Ambos sabiam do que estavam falando. O melhor de tudo eram as noites no Gremlin com Lee e Merrin juntos. Lee se espremia para passar para o banco de trás, ele era gentil por natureza e sempre deixava Merrin sentar na frente com Ig, e então se deitava, com o braço apoiado na testa, um Oscar Wilde em desespero recostado no sofá. Eles iam até o Driven Paradise tomar cerveja enquanto malucos com máscaras de hóquei perseguiam adolescentes seminuas, que tombavam sob serras elétricas fazendo o público vibrar e buzinar. Merrin dizia que eram encontros de casais. Ig ficava com ela, e Lee, com sua própria mão. Para ela, metade da diversão de sair com os dois juntos era perturbar Lee. Mas, na manhã em que a mãe dele morreu, Merrin foi a primeira a chegar na sua casa, para abraçá-lo enquanto ele chorava. Por meio minuto Ig pensou em ir visitar Lee, ele o salvara uma vez, talvez pudesse fazê-lo de novo. Mas depois se lembrou do que Glenna tinha lhe dito havia apenas 1 hora, aquela confissão que mais parecia um pesadelo. Me empolguei e paguei um boquete para ele ali mesmo, com os carinhas olhando e tudo. Ig tentou sentir as coisas que supostamente deveria sentir, tentou odiar os dois, mas não conseguiu despertar sequer uma leve repugnância. No momento tinha outros problemas. E eles estavam crescendo em sua cabeça. E, de qualquer forma, não era como se Lee o tivesse apunhalado pelas costas, roubando sua amada bem diante do seu nariz.
Ig não estava apaixonado por Glenna, tampouco achava que ela estivesse ou que alguma vez tenha estado apaixonada por ele. Ao passo que Lee e Glenna tinham uma história, tinham sido um casal muitos anos atrás. Ainda assim não era o tipo de coisa que um amigo faria com outro, mas Lee e Ig também não eram mais amigos. Depois que Merrin foi assassinada, Lee Tournial, de forma natural, sem ser abertamente cruel, cortou Ig de sua vida. Lee até manifestou, de forma discreta, uma solidariedade sincera nos dias seguintes à descoberta do corpo de Merrin, mas nenhuma promessa de que ficaria ao lado de Ig, nada de marcar encontros. Então, nas semanas e meses seguintes, Ig percebeu que só ele telefonava para Lee, nunca o contrário, e que o amigo também não se esforçava muito para dar continuidade à conversa. Lee sempre demonstrou certo distanciamento afetivo, e isso fez com que Ig não percebesse logo de cara que havia sido deixado para trás definitivamente. Mas, depois de um tempo, as contínuas desculpas de Lee para não ir à casa dele e para não encontrá-lo fizeram sentido. Lee era assessor de um congressista de New Hampshire e não podia ter um relacionamento com o principal suspeito de um caso de estupro seguido de assassinato. Não houve brigas nem situações constrangedoras entre eles. Ig compreendeu e deixou tudo acabar sem relutância. Lee, o pobre, vulnerável, estudioso e solitário Lee, tinha um futuro. Ig não. Talvez porque estivesse pensando na beira do rio, acabou estacionando junto do Knowles, aos pés da ponte da estrada de Old Fair. Se estivesse procurando um lugar para se afogar, não haveria nenhum melhor do que aquele. A faixa de areia avançava uns 30 metros rio adentro antes de desaparecer nas águas azuis, profundas e rápidas. Ele podia encher os bolsos com pedras e se arrastar pela correnteza. Também podia subir na ponte e pular. Ela era alta o suficiente. E, se quisesse fazer as coisas direito, poderia saltar na direção das rochas em vez de na água. Só de pensar no impacto, ele estremeceu. Saiu do carro e foi se sentar no capô, ouvindo o zumbido dos caminhões passando sobre ele, rumo ao sul. Já estivera ali centenas de vezes. Como a velha fundição na estrada 17, a beira do rio era o destino daqueles que ainda eram jovens demais para ter um destino. Ig se lembrou de outra vez em que estivera ali, com Merrin, de como eles foram pegos pela chuva e se esconderam debaixo da ponte. Estavam no ensino médio naquela época. Nenhum dos dois podia dirigir e não tinham um carro onde se abrigar. Dividiram uma cesta de mexilhões fritos encharcada, sentados numa pedra coberta de musgo, caída debaixo da ponte. Estava tão frio que saía fumaça de suas bocas ao respirarem e ele segurou as mãos dela, frias e molhadas, entre as dele. Ig encontrou um jornal desbotado, de 2 dias antes, e, quando se cansaram de, em vão, tentar lê-lo, Merrin disse que eles podiam fazer algo inspirador com ele. Alguma coisa que pudesse levantar o moral de todos que olhassem a chuva sobre o rio, onde quer que estivessem. Dispararam morro acima através da garoa para comprar velas de aniversário no 7-Eleven e depois voltaram correndo. Merrin lhe ensinou a fazer barquinhos de papel com as folhas do jornal. Então eles acenderam as velas, puseram uma em cada barquinho e foram soltando, um a um, na chuva e no crepúsculo, uma longa procissão de pequenas chamas deslizando serenamente pela escuridão do rio. Juntos, somos inspiradores, disse Merrin, com hálito de mexilhão, os lábios gelados tão perto do lóbulo da sua orelha que ele ficou arrepiado. Ela tremia sem parar, lutando contra um ataque de riso. Merrin Williams e Ig Parrish fazendo do mundo um lugar melhor e mais bonito, um barquinho de cada vez. Ou ela não percebeu ou fingiu não ver que os barquinhos se enchiam de chuva e afundavam a menos de 90 metros da margem, apagando as velas. Lembrar-se dos momentos e de quem ele era quando estavam juntos estancou o turbilhão de pensamentos frenéticos e descontrolados em sua cabeça. Talvez pela primeira vez em todo o dia, Ig pôde parar e refletir, sem entrar em pânico, sobre o que estava acontecendo com ele. Mais uma vez considerou a possibilidade de estar sofrendo uma dissociação da realidade, de que tudo pelo que ele passará durante o dia tivesse sido só imaginação. Não seria a primeira vez em que confundia fantasia com realidade e ele sabia, por experiência própria, que tinha uma tendência especial para estranhos delírios religiosos. Nunca se esquecera da tarde que havia passado na casa na árvore da mente. Em 8 anos, raramente passava um dia sem pensar naquilo. Mas, é claro, se a casa na árvore foi uma fantasia, e essa era a única explicação lógica, foi uma fantasia a 2. Ele e Merrin tinham descoberto o lugar juntos, e o que aconteceu lá era um dos laços de seda secretos que os unia, uma coisa sobre a qual refletir quando o trânsito ficava ruim ou no meio da noite, depois de serem acordados por um trovão e não conseguirem voltar a dormir. Sei que é possível que pessoas tenham a mesma alucinação, Merrin disse uma vez. Só nunca achei que eu fosse desse tipo. O problema de pensar que os chifres não eram nada além de uma ilusão especialmente persistente e assustadora, um salto para a loucura que havia muito já se aproximava, era que ele só conseguia lidar com a realidade que estava diante dele. Não adiantava dizer a si mesmo que tudo aquilo era coisa de sua cabeça se fosse continuar acontecendo. Ele não precisava acreditar, assim como o fato de não acreditar não tinha consequência alguma. Os chifres estavam sempre lá quando levantava a mão para tocá-los. Mesmo quando não os tocava, estava consciente das pontas sensíveis e doloridas destacando-se contra a brisa fria da beira do rio. Tinham a convincente e literal solidez de um osso. Perdido em pensamentos, Ig não ouviu o carro da polícia deslizando ladeira abaixo até frear repentinamente atrás do Gremlin e o motorista fazer a sirene soar por um instante. O coração de Ig disparou dolorosamente e ele se virou rapidamente. Um dos policiais se debruçara pela janela do carona. Qual é, Ig? Perguntou o policial,
que não era qualquer um, mas Sturz. Ele usava uma camisa de manga curta apertada que deixava à mostra seus braços bronzeados, de um marrom dourado, curtidos pela contínua exposição ao sol. Era um homem bem apessoado. Com os cabelos louros soltos ao vento e os olhos escondidos atrás dos óculos escuros espelhados, poderia estar num anúncio de cigarros. Posada, seu parceiro que ocupava o volante, tentava usar o mesmo estilo, mas não lhe caía bem. Ele era muito mirrado, com o pomo de Adão muito proeminente. Os dois usavam bigode, mas o de Posada parecia afetado e ligeiramente cômico, o tipo de coisa que se veria no rosto de um maitre francês numa comédia de Cary Grant. Sturz deu um sorriso irônico. Sempre ficava contente ao ver Ig, que, por sua vez, nunca ficava contente ao ver um policial, mas preferia evitar Sturz e Posada especificamente. Desde a morte de Merrin, o hobby da dupla era pegar no pé dele. Eles o faziam encostar se estivesse dirigindo 5 km acima do limite de velocidade e aproveitavam para dar uma geral no carro, multando-o por jogar lixo pela janela, por andar devagar, por viver. Nada. Só estou sentado aqui, respondeu Ig. Você está sentado aí há meia hora, retrucou Posada, enquanto os dois policiais saíam do carro. Falando sozinho. A mulher que mora ali atrás mandou os filhos entrarem porque estava ficando assustada. Imagine como ela ficaria se soubesse quem ele é, disse Sturz. Seu amigável vizinho tarado e suspeitou de assassinato. Mas, olhando o lado positivo, ele nunca matou nenhuma criancinha. E ainda não, atalhou Sturz. Já estou indo, disse Ig. Você fica, ordenou Sturz. O que você está planejando? Perguntou Posada ao companheiro. Estava pensando em enquadrá-lo por alguma coisa. Pelo quê? Insistiu Posada. Eu não sei. Qualquer coisa. Queria plantar uma evidência. Um saquinho de cocaína. Uma arma não registrada. Pena que não temos nada. Queria mesmo era foder com a vida dele. Tenho vontade de beijar sua boca quando você fala palavrão, disse Posada. Sturz fez que sim, sem se perturbar com aquela declaração. Então Ig se lembrou dos chifres. Estava começando de novo, como acontecerá com o médico, a enfermeira, Glenna e Ellie Letterworth. O que eu queria mesmo, disse Sturz, era prendê-lo por qualquer coisa, só para ele reagir e começar uma briga. Então eu teria uma desculpa para arrancar todos os dentes da porra da boca dele. Ah, como eu ia gostar de ver isso, disse Posada. Vocês se dão conta do que estão falando? Perguntou Ig. Não, respondeu Posada. Mais ou menos, disse Sturz. Ele apertou os olhos como se tentasse ler uma placa distante. Estávamos falando se deveríamos prender você só de sacanagem, mas não sei por quê. Você não sabe por que quer me prender? Isso you say. Só não sei porque estávamos falando sobre isso. Não é o tipo de coisa que costumo dizer. Por que vocês querem me prender? Por causa dessa sua cara de veado. Isso sempre me irritou. Não sou muito fã de homossexuais, confessou Sturz. E eu quero te prender porque talvez você revide e então o Sturz vai jogar você sobre o capô do carro para colocar as algemas, disse Posada. Isso me daria uma boa imagem para bater uma punheta hoje à noite. Só que eu faria isso imaginando vocês dois nus. Então vocês não querem me prender porque acham que me safei do assassinato da Merrin? Perguntou Ig. Não, disse Sturz. Não acho que você a matou. Você é muito cheio de frescura. Teria confessado. Posada Rio. Bote as mãos no teto do carro. Vou dar uma geral. Ver o que você tem lá atrás. Ig ficou contente por poder se virar de costas para eles. Ele pressionou a testa contra o vidro da janela do motorista. O frio era um alívio. Sturz deu a volta até o porta-malas. Posada ficou ao lado de Ig. Preciso das chaves, disse Sturz. Ig enfiou a mão no bolso. Mantenha as mãos no carro, ordenou Posada. Eu pego as chaves. Em qual bolso? Direito, disse Ig. Posada escorregou a mão para dentro do bolso da frente da calça de Ig e enroscou o dedo na alça do chaveiro. Retirou-o de lá fazendo barulho e o jogou para Sturz, que o apanhou com as duas mãos e abriu o porta-malas. Queria botar a mão no seu bolso de novo e ficar com ela lá, disse Posada. Você não sabe como é difícil não usar minha autoridade para tirar uma casquinha. Nunca imaginei que meu trabalho envolveria algemar homens sarados seminus com tanta frequência. Tenho que admitir que nem sempre fui bonzinho. Posada, acho que qualquer hora dessas você devia contar aos Sturz o que sente por ele, disse Ig, os chifres pulsando enquanto falava. Você acha? Perguntou o policial, surpreso mas curioso. Já pensei nisso algumas vezes, mas acho que ele provavelmente iria arrebentar minha cara. De jeito nenhum. Aposto que ele está só esperando você tocar no assunto. Você acha que ele sempre deixa o primeiro botão da camisa aberto por quê? Já tinha notado isso. Você devia simplesmente abrir o zíper dele e pagar um boquete. Surpreenda-o. Faça-o gozar. Provavelmente ele só está esperando você tomar a iniciativa. Mas não faça nada até eu ir embora, ok? Vocês vão querer um pouco de privacidade. Posada fez uma concha com as mãos, colocou-a sobre a boca e bafejou, verificando seu hálito. Puta merda! Exclamou. Não escovei os dentes hoje de manhã. Então estalou os dedos. Mas tenho chicletes no porta-luvas. Ele correu para o carro, murmurando alguma coisa para si mesmo. O porta-malas bateu. Sturz voltou para o lado de Ig, intimidador. Queria ter um motivo para te prender. Queria que tocasse em mim. Eu poderia mentir e dizer que você me tocou. Que me fez propostas.
Sempre achei que você era meio bicha, com seu jeito afeminado e esses olhos de quem vai começar a chorar. Não acredito que Merrin Williams tenha deixado você meter nela. Quem quer que a tenha estuprado, sem dúvida lhe deu a primeira boa trepada de sua vida. Parecia que Ig tinha engolido um pedaço de carvão em brasa e estava com ele preso no meio do caminho, dentro do peito. O que você faria se um cara tocasse em você? Perguntou Ig. Eu enfiaria meu cacetete no rabo dele. Pergunte ao Sr. Omo se ele iria gostar disso. Sturz pensou por um instante, então disse. A menos que eu estivesse bêbado, então provavelmente deixaria que ele me chupasse. Fez mais uma pausa antes de perguntar, num tom de voz animado. Você vai me tocar para eu poder enfiar meu? Não, disse Ig. Mas acho que você está certo sobre os gays, Sturz. É preciso impor um limite. Se você deixar o Sr. Omo ileso depois de tocar em você, então todos vão pensar que você também é gay. Sei que estou certo. Não preciso que você me diga. Já acabamos por aqui. Vá embora. Não quero mais ver você parado aqui debaixo da ponte. Fui claro? Sim. Na verdade, eu quero encontrar você por aqui outra vez, mas com drogas no porta-luvas, entendido? Entendido. Ok. Espero que isso fique bem claro. Agora deu fora. Sturz deixou as chaves do carro de Ig caírem no chão de cascalho. Ig esperou que ele fosse embora antes de se abaixar para pegá-las e se acomodar atrás do volante do Gremlin. Deu uma última olhada para o carro de polícia pelo espelho retrovisor. Sturz estava sentado no banco do carona, segurando uma prancheta com as duas mãos e olhando para ela, com a testa franzida, tentando decidir o que escrever. Posada estava sentado de lado, encarando seu parceiro com uma mistura de desejo e voracidade. Enquanto Ig ia embora, Posada lambeu os lábios e se inclinou, sumindo de vista.